No tempo, o Flamengo já se prepara para o jogo contra o Fortaleza. Daquela sequência de jogos que o Flamengo tem no Rio, incluindo um Fla-Flu, esse é o único jogo fora, né? E contra um adversário complicado já. Um adversário complicado, mas que também não vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro, né? Então, o Flamengo acaba tendo uma sequência muito positiva do ponto de vista da possibilidade de conquistar os pontos e está conquistando esses pontos, né? Com dificuldades talvez maiores do que as que a gente imaginava em determinado jogo, né? O próprio jogo contra o Bahia, acho que foi isso, o jogo contra o Botafogo, mas está conseguindo os pontos. E eu falava, né? Depois daquela eliminação para o São Paulo, que o importante para o Flamengo, por mais que, né, tenha ficado a ótima imagem do time do Jorge Jesus, né, do futebol brilhante, do futebol ofensivo, da pressão o jogo todo, mas nesse contexto atual, o contexto das eliminações nos mata-matas, o contexto de uma temporada que é mais complicada para todo mundo que joga futebol no mundo inteiro, falei há pouco da Premier League, o importante era realmente vencer, né, para afastar todo aquele sentimento, toda aquela sensação, toda aquela pressão que tinha chegado com as eliminações nos mata-matas. E o Flamengo está conseguindo isso, paralelamente vai recuperando jogadores importantes, né? Então você tem à disposição agora todos os grandes jogadores, o que deve começar a gerar algumas dúvidas na cabeça do Ceni, por exemplo, né, Pedro e Gabigol. Hoje a única justificativa para a escalação do Gabigol, e claro, ele está suspenso no próximo jogo, mas a única justificativa ela é tática e não técnica, porque tecnicamente nessa temporada não dá para comparar o desempenho dos dois, né? Do ponto de vista disciplinar, eu não vou nem entrar nessa questão, mas eu estou dizendo que, do ponto de vista do rendimento de Gabigol e de Pedro nessa temporada, o Pedro está muito à frente. Mas, de qualquer forma, escolha Pedro, escolha Gabigol quando ele tiver os dois à disposição. O importante é que quando você não tiver um jogando, você vai ter o outro no banco. Eventualmente, pode ter os dois juntos, até porque o Gabigol não é só um centroavante, é um jogador mais maleável, né? Então, é um Flamengo que vem com tudo para essa briga pelo título brasileiro. Tudo indica um título brasileiro que vai ficar entre São Paulo e Flamengo, e o Flamengo tem muitos motivos para acreditar no título, apesar da liderança do São Paulo. Não apenas o confronto direto entre eles. O Pedro falou sobre possíveis saídas aí de atacantes, o Pedro Rocha, que não deve ter o contrato renovado, e também o Lincoln. Nicola, Izinho, vocês acham que esses jogadores vão fazer falta? Ou pelo contrário, até um alívio aí financeiro, Nicola? Não. Há necessidade de sair mais gente, inclusive, Bruno, porque o Flamengo, outro dia a gente fez uma comparação bem interessante lá no BB Debate entre o orçamento do Flamengo e o do Palmeiras. E o Flamengo precisou ser muito mais otimista e arrojado nas previsões do que o Palmeiras, porque o Flamengo tem um custo muito mais alto. E quando a gente fala em custo, a primeira coisa que vem à mente é a folha salarial e passa muito por aí. O Flamengo hoje desembolsa algo na casa de 22 milhões e meio de reais por mês, contra 14 milhões de reais por mês do Palmeiras, que abriu mão de uma série de jogadores caros, só para citar alguns, o Dudu, o Vitor Hugo, o Ramírez e o Diogo Barbosa, entre outros. O Flamengo não conseguiu abrir mão de ninguém até agora. O Pedro Rocha vai garantir uma economia de 900 mil reais por mês. O salário do Lincoln não é um salário alto. A ideia de negociar o Lincoln é porque perdeu-se espaço, o Lincoln acabou até cometendo alguns atos de indisciplina interna e a oportunidade de fazer dinheiro. O Flamengo adoraria também, por exemplo, que pintasse uma proposta pelo Léo Pereira, que permitisse ao Flamengo recuperar o que foi investido no Léo Pereira. Vai haver a necessidade de uma mudança um pouco maior, Bruno. O Flamengo vai precisar dar uma enxugada no elenco para ter um pouquinho mais de fôlego. A saída do Lincoln passa muito para uma solução, né, para você buscar recursos até pelos gastos que o Flamengo vai ter na frente, para pagar dívida, né? Já começa pelo passe do Pedro, né, que foi adquirido definitivamente. E também porque teve muitas oportunidades, não conseguiu aproveitar, é jovem ainda, é claro, né? Estamos falando de um jogador de 20 anos, mas é que já está no profissional há 3 anos. E acho que a conduta dele profissional pesa um pouco, né? Porque sempre está um pouquinho acima do peso, parece, né? A gente não está ali no dia a dia, mas parece no campo. E taticamente também como o time joga, né? Então é uma oportunidade de você fazer negócio. É um jogador que ainda tem um mercado,
Então tem que aproveitar agora. Eu achei legal botar ele para ficar lá na base, treinando na parte, a não ser que foi uma indisciplina, se foi algum problema que ele não cumpriu, né, as normas lá do profissional. Mas se não teve isso, acho que ele treinar com o grupo que ele já estava treinando, né, há mais tempo, não teria problema nenhum, na minha opinião. Aí eu não sei como é a gestão ali, porque a gente não está lá no dia a dia. O Pedro Rocha, né, muito bom jogador, eu gosto, né, mas já vem num momento difícil no Cruzeiro, e no Flamengo teve problema de contusão, como já foi falado. Então o custo fica muito alto para um jogador que aí na posição tem opções. O Vitinho vai continuar, o Michael vai continuar, tem a molecada da base chegando. Então você pode já também diminuir essa folha. Eu acho que aí é acertada, nada contra o Pedro Rocha, pelo contrário, bom menino, bom jogador, mas o salário é de um jogador titular, né? Também, assim, tem que se diminuir isso, já que não está em todas as competições. Aí diminuir agora e ver na próxima temporada as necessidades. Precisa, como foi falado aí pelo Nicola na zaga, né? Você tem o Rodrigo Caio, tem o Natan, que virou a dupla titular nesse momento, né? Aí você tem Gustavo Henrique, você tem Léo Pereira, tem o Tuller, né? Tem o Noga, então tem muito zagueiro, né? Então aí você vai ter que eliminar pelos valores. Quem é o titular? Rodrigo Caio, vamos continuar, jogador de seleção, né? O Natan está começando aí agora. Então, é possível sim, de repente, se aparece uma proposta para Gustavo Henrique, o Léo Pereira, a diretoria, claro que vai avaliar, vai ver, né, na parte administrativa se é bom para o clube.